Na aula de hoje estudaremos o conteúdo central da mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Aprenderemos à luz da Bíblia que a pregação da cruz não revela fraqueza, mas poder. Por fim, destacaremos algumas lições práticas extraídas da vida e da pregação do apóstolo Paulo. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. O subsídio que estou utilizando sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. E o melhor, não custa nada, é presente nosso para você. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação. E para quem não conhece, é uma super ferramenta que tem ajudado milhares de pregadores no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como em outros países. Irmão Murilo, eu não sei como estruturar um sermão de forma homilética, não sei interpretar a Bíblia seguindo as boas regras da hermenêutica e da exegese, eu não sei como comunicar aquilo que Deus coloca no meu coração, não tenho uma boa oratória, não sei nem por onde começar a estudar a Bíblia. Tá aí a solução, o curso O Pregador e a Pregação. Ao adquiri-lo, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de homilética, exegese, hermenêutica, bibliologia, oratória e assuntos correlatos. E o melhor é pagamento único, o valor é simbólico e o acesso é vitalício. Para os irmãos que adquirirem o curso Pregador e a Pregação nesse momento, ganharão de forma gratuita outro curso produzido pela nossa equipe, curso de epístolas paulinas, ministrado pelo pastor e mestre Carvalho Júnior. Então não fique de fora, aproveite essa oportunidade. Sem mais delongas, vamos à nossa lição de hoje, lição de número 5, que será ministrada no dia 31 de outubro de 2021, e diga-se de passagem, o dia da Reforma Protestante. Já quero deixar um versículo aqui para todos os irmãos, alusivo a esse dia muito especial, e o versículo é Romanos, capítulo 1, versículo de número 16 e o versículo de número 17. O assunto da nossa lição hoje é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Eu separei um texto aqui de um autor muito conhecido, Eric Howell. Ele sintetiza todo o conteúdo da lição em algumas palavras, propriamente um parágrafo. Ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo foi por algum tempo um rabino judeu altamente educado e respeitado, que perseguia outros judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. Ele mesmo, então, foi chamado por Jesus para pregar a mesma fé que antes combatia. A partir daquele momento, a vida de Paulo passou a se concentrar na pregação do evangelho da morte e ressurreição de Jesus Cristo, expondo doutrinas que giravam em torno daquela verdade central e exortando outros cristãos a viverem a vida do Cristo ressurreto. Essas palavras, elas resumem o conteúdo de toda a lição. A mensagem do apóstolo Paulo é a mensagem de Jesus e este crucificado. O nosso texto áureo nos diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 23. Na versão NVT, o texto diz: assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Veja as reações dessas pessoas ao ouvirem a mensagem do Cristo crucificado. Na NTLH, paráfrase, diz o texto: mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é uma ofensa e para os não-judeus é loucura. Dentro do nosso texto áureo, eu quero conceituar algumas expressões chaves que aparecem aqui nessa passagem bíblica já supracitada. E essas expressões que gostaria de conceituar com todos os irmãos é a palavra pregação, Cristo, judeu e gentil. Começando pela palavra pregação, o pastor Cláudio Nor de Andrade, ele diz que pregação é proclamação da palavra de Deus, visando, propósito,
a divulgação do conhecimento divino, a conversão dos pecadores e a consolação dos fiéis. Olha o que Paulo está dizendo assim, versão NVT. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, ou seja, ele pregava, ele proclamava, ele anunciava, e ele tinha um propósito específico. A pregação ela tem uma finalidade, e essa finalidade está aqui, a divulgação do conhecimento divino, a conversão dos pecadores e a consolação dos fiéis. E o pastor Cláudio Nor de Andrade prossegue, a pregação deve ter um caráter bíblico, evangélico e profético, além de ter a Bíblia como base, há de mencionar a obra salvífica de Cristo e mover o pecador a arrepender-se de seus pecados. Em suma, pregação é isso, essa proclamação da palavra. A diferença de pregação e palestra é justamente esse ponto aqui que o pastor profundamente toca em sua definição. Pregação é a exposição, a proclamação da palavra de Deus. Quando alguém está palestrando, ele não está expondo aquilo que está revelado na Bíblia. Ele vai palestrar, tocar sobre, falar sobre assuntos diversos, assuntos qualquer. Como, por exemplo, se eu vou falar aqui sobre história da igreja, e saiu falando aqui sobre a biografia de Justino Marte, de Irineu, de Agostinho, é uma palestra, não é uma pregação. Agora, quando eu pego um texto bíblico e começo a partir deste texto bíblico expor aquilo que está escrito, explicar aquilo que está escrito, é uma pregação, é uma proclamação da palavra de Deus. Paulo, ele pregava, né, e o conteúdo da mensagem de Paulo era o Cristo crucificado. E dentro aqui ainda desse versículo, há outro termo que se destaca, que é a palavra Cristo. O que significa essa expressão? No hebraico, a palavra Cristo significa, ou ela vem de uma raiz, onde se denomina Messias, quando a gente diz assim, o Messias, né? É o hebraico, é a expressão correlata, a expressão sinônimica da palavra Cristo no grego. Tanto Cristo como Messias significa ungido. Jesus Cristo, Jesus ungido, Jesus Cristo, ou Jesus o Messias, é ungido. E essa expressão ungido, ou o ungido, é o título oficial de Jesus, o qual foi dado pelo próprio Deus Pai. Atos, capítulo de número 2, versículo 36. Outra palavra que aparece aqui também dentro do textual, que é importante a gente compreender, é a palavra judeu. Quando Paulo diz assim, quando pregamos que o Cristo, o ungido de Deus, foi crucificado, os judeus se ofendem. E quem é os judeus aqui nesse texto, né? Olha como é interessante e às vezes passa desapercebido, às vezes a gente não tem uma compreensão mais profunda da palavra judeu. Essa palavra, ela sofreu várias alterações de sentido no transcorrer da história. Primariamente, o judeu, a expressão judeu era um adjetivo pátrio. E um judaíta era um descendente de Judá, pertencente à tribo de Israel, pertencente à tribo de Israel por ele originada. Então, quando diz assim, é um judeu, diz assim, é um descendente de Judá, é um judaíta, descendente de Judá. Veja como a gente tem um entendimento hoje um pouco diferente do que é a palavra judeu. A gente pega judeu para falar de todo o povo de Israel, né? Os judeus, a gente generaliza o termo. Mas, primariamente, judeu era um adjetivo de alguém que pertencia à tribo de Judá. Posteriormente, após a divisão dos reinos, nós estudamos em uma revista passada, as divisões dos reinos de Israel em Reino Norte e Reino Sul, esse termo veio a aludir ao Reino Sul, composto por um núcleo básico das tribos de Judá e de Benjamim. No período dos reis, judeu era todo aquele que pertencia ao Reino Sul. Quem pertencia ao Reino Sul era chamado de judeu. E quem pertencia ao Reino Norte ficou conhecido depois como samaritano. No Novo Testamento, o termo judeu indica todo o povo de Israel. Então, dentro do conceito que Paulo está trazendo aqui no texto áureo, ele apresenta aqui em 1 Coríntios, judeu, ele está falando de toda a nação. Ele está usando esse termo para abranger todos os seus
compatriotas. E a palavra gentil significa todo aquele que é nascido fora da comunidade de Israel e estranho às alianças que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu. Então aqui no texto áureo nós temos presentes tanto a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo e o seu conteúdo, como também esses dois tipos de ouvintes, o judeu e o não judeu, que no caso aqui era propriamente os gregos e os romanos, e hoje nós entendemos que gentios são todo o povo que não é nascido na nação de Israel. Indo adiante, nós temos a nossa verdade prática, que nos diz o seguinte: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Olha que coisa interessante. A sabedoria humana, ela pode ter um papel importante, ela pode ser importante em vários aspectos da vida social. Entretanto, ela não irá determinar a verdadeira essência da verdade de Deus a respeito da salvação em Cristo. O que é que esse texto que acabei de ler aqui, ele quer expressar? Que por mais que o homem seja sábio, por mais que o homem estude, por meio da sabedoria humana, ele não vai chegar à essência da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é descoberta em sua mensagem revelada, que é a Bíblia Sagrada. E olha, o texto prossegue aqui que eu escrevi: a eloquência de um bom palestrante, o entusiasmo de um bom pregador pode até impressionar e persuadir muitos, porém, isso não significa que seja a verdadeira sabedoria de Deus. Alguém pode palestrar aqui divinamente, alguém pode pregar e a sua oratória, a sua homilética, a forma como ele estruturou o seu pensamento ser impecável. No entanto, se não está embasado nas Escrituras, não é sabedoria de Deus, mas sabedoria humana. Nós pregamos a palavra de Deus, e quando pregamos a palavra de Deus, nós fazemos menção de algo revelado. Nós fazemos menção de algo que foi dado, inspirado por Deus. E não se engane, irmãos, não se engane, a sabedoria de Deus, ela é muito maior do que a sabedoria dos homens. Não dá nem para comparar. Tem muita gente que usa retórica, usa uma boa oratória, usa bons argumentos, utiliza-se de uma boa apresentação, mas faz tudo isso por meio de sua própria inteligência. Não há nada de base bíblica. E com esse tipo de apresentação, ela até consegue emocionar as pessoas. Ela até consegue fazer um chorar e outro ali vibrar. Mas eu digo algo aqui aos irmãos. É melhor caminhar, é melhor tomar a vereda da mensagem revelada e não da mensagem inventada. É melhor depender da sabedoria de Deus do que depender da sabedoria do homem. Deus, ele tem compromisso com sua palavra e não com aquilo que nós inventamos pela fertilidade da nossa imaginação. Uma mensagem avivada, uma mensagem poderosa, é a mensagem que é fiel às Escrituras. E a mensagem que é fiel às Escrituras, ela expõe a sabedoria de Deus. Temos 3 pontos aqui a serem expostos. O primeiro deles é a centralidade da pregação de Paulo. O segundo, expressões chaves na doutrina de Paulo. E o terceiro, os efeitos da mensagem da cruz. De modo bem prático, dentro do primeiro ponto aqui, eu coloquei no subsídio Paulo e a mensagem do Cristo crucificado. E eu já queria que os irmãos entendessem que Paulo, ele foi um grande teólogo, ele foi um professor erudito e um exímio escritor. Ele produziu, sob a inspiração do Espírito Santo, 13 livros do Novo Testamento: Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E há uma dúvida se ele escreveu ou não a carta aos Hebreus. Mas, de todo, pela tradição e pelo conteúdo das próprias cartas, nós entendemos que ele escreveu pelo menos 13 livros dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. No entanto, o próprio apóstolo Paulo, ele testemunha que não foi chamado para escrever.
a escrita, né, a produção literária das cartas era uma atividade secundária de seu ministério. Graças a Deus por essa atividade secundária. Mas ele entendia que foi chamado para pregar o evangelho. Ele escreveu. É bem verdade, ele escreveu bastante. No entanto, ele sabia que a sua vocação, ele sabia que Deus o havia separado para pregar o evangelho. E nós podemos ver isso aqui em alguns textos. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois é me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Olha que interessante, ele tinha essa consciência. Não, o meu chamado é desenvolver essa atividade, a atividade da pregação. Efésios 3:8, ele diz: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. 1 Timóteo 2,7 ele diz: para isso foi designado pregador e apóstolo mestre da verdadeira fé aos gentios. E por último, aqui são vários textos, 2 Timóteo 1:11 ele disse assim: digo-lhes a verdade, não minto. 2 Timóteo 1:11 ele diz assim: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Glória seja dada ao nome de Jesus. E é interessante que a mensagem de Paulo, ela era sintetizada em algumas expressões. E esse assunto aqui é tratado no tópico de número 2. O pastor Elienay Cabral, ele colocou aqui algumas expressões interessantes. Primeira delas, o Evangelho de Cristo. A segunda, o Cristo crucificado. E a terceira, o Cristo ressurreto. E eu anotei aqui dentro do subsídio o seguinte: quando Paulo se referia ao conteúdo de sua pregação, ele costumava usar expressões sintéticas para encapsular a totalidade da mensagem que ele pregava. E estas expressões incluem, primeiro, o Evangelho. Ele chamava a sua mensagem de o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 9, versículo de número 15 também. O Evangelho, a boa notícia de Deus. Qual é a boa notícia de Deus? A boa notícia é que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e agora que por meio dele nós temos acesso a Deus, nós somos salvos, somos justificados. Ele também costumava chamar o conteúdo de sua pregação de a pregação de Jesus Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 12. Outra expressão comumente usada por Paulo era Cristo Jesus como Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 5. Ele também sintetizava o conteúdo de sua pregação nas seguintes palavras: as riquezas insondáveis de Cristo. Efésios 3:8. Ele também falava sobre o Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. A palavra da fé era outra expressão usada por Paulo. Romanos 10:8. A palavra de Deus. Olha, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Coisa não, um jargão bonito. Vamos juntos, vamos estudar a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É o Evangelho. É a pregação do Cristo crucificado, é as riquezas insondáveis de Cristo, é a palavra da fé. Colossenses 1:25 é a referência. Paulo chamava o conteúdo de sua pregação de loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Ele também chamava essa palavra, essa mensagem que ele anunciava e defendia, a fé que outrora procurava destruir. E por fim, a referência é Gálatas 1:23. E por fim, a palavra da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 8. Qual era o conteúdo da mensagem de Paulo? Há um texto na Bíblia que resume de forma muito apropriada o conteúdo daquilo que Paulo anunciava. E esse texto, ele merece ser citado por extenso.
1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 11. Olha aqui o conteúdo da mensagem de Paulo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, a mensagem, aquilo que eu anunciei a vocês, a boa nova. E ele vai dizer, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Olha que coisa interessante. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Por meio dessa palavra, dessa mensagem que eu anunciei a vocês, vocês são salvos. Olha o poder dessa mensagem. E ele prossegue dizendo, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E ele vai dizer o conteúdo da mensagem. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Paulo aqui, esse texto é muito interessante, ele sintetiza o conteúdo da mensagem de Paulo e ele também afirma que aquilo que Pedro, Tiago, João, Mateus, Matias, que os demais apóstolos pregavam, era a mesma coisa que ele pregava. O conteúdo da mensagem da igreja primitiva era o Cristo crucificado, que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Para finalizarmos esse ponto da lição, eu gostaria de expor algumas lições importantes. A primeira delas é que Paulo ele vivia a mensagem que pregava. Qual era a mensagem que Paulo pregava? A mensagem do Cristo crucificado. E olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo pregava a mensagem do Cristo crucificado e vivia essa mensagem. Ele vivia uma vida crucificada no sentido que ele mesmo diz aqui, né? Já não sou eu, fui crucificado com Cristo, uma identificação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós precisamos viver aquilo que pregamos. Nós precisamos nos identificar com Jesus. Tem muita gente que fala do caminho da cruz, mas toma um caminho contrário com suas atitudes. Nós devemos viver a mensagem da cruz. Em segundo lugar, a mensagem da cruz deve influenciar todo o nosso modo de viver. Ela deve influenciar a nossa conduta. A gente deve viver de uma forma digna do Evangelho. É o que diz Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Olha o que o texto diz. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. É um modo de viver que dignifica a mensagem da cruz. Aquilo que eu falo está de acordo com aquilo que eu vivo. Que coisa interessante. A mensagem da cruz, me permitam dizer isso aqui, ela abrange a nossa vida como um todo. Não existe isso de dizer assim, a minha vida espiritual, a minha vida na igreja e a minha vida secular. Não tem uma questão de uma vida secular que o evangelho não vá.
A mensagem do Cristo crucificado influencia toda a nossa conduta, a nossa filosofia, a nossa cultura. Tudo que a gente faz sob a perspectiva da cruz, que é uma amizade, que é os nossos relacionamentos, que é o nosso casamento. Tudo na nossa vida deve ser influenciado pelo Evangelho, ser influenciado pela palavra da cruz. A mensagem da cruz traz impacto na vida espiritual e na vida pessoal. Glória a Deus. Olhando para o tópico de número 2, já comentamos um pouco sobre ele. Aqui falamos, até trouxemos alguma coisa a mais do que o pastor colocou aqui no tópico de número 2. E o tópico de número 3 trata sobre os efeitos da mensagem da cruz. E eu queria, aqui é o tópico 2 do subsídio, é o tópico 3 da lição e aqui é o tópico 2 do subsídio. E eu queria que os irmãos prestassem atenção naquilo que eu vou dizer aqui agora. A sabedoria de Deus, ela revela-se, acima de tudo, na cruz de Jesus Cristo. Mas nem todos veem isso. É um fato. É um fato. Nem todos veem isso. Na sua família tem pessoas que são crentes, tem pessoas que não são. Na sua família tem pessoas que olham para a cruz, mas não são mudados por ela. E você, professor da escola dominical, é alguém que vive uma vida aos pés de Jesus. E é interessante que no texto de 1 Coríntios, capítulo 23 e 24, Paulo destaca 3 atitudes diferentes em relação à cruz. São 3 reações de pessoas diferentes no que diz respeito à cruz. Olha o que é que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Qual é a primeira reação? Qual é a primeira atitude diferente em relação à cruz? Quando falamos de cruz, nós entendemos que a primeira atitude é essa. Alguns tropeçam na cruz. E essa era a atitude dos judeus, pois sua ênfase era só sobre sinais miraculosos e a cruz parecia uma fraqueza. Eles não aceitavam aquilo. Eles não conseguiam conciliar que o Messias esperado, ungido, que o Cristo seria crucificado. Isso era inadmissível. Pregar sobre o Cristo crucificado na ótica de um judeu fervoroso era uma blasfêmia. Era uma afronta. Eles não podiam aceitar essa mensagem. Eles condenavam essa mensagem. Eles repudiavam essa mensagem. A cruz, a gente espera um sinal miraculoso da parte do Messias. A cruz revela fraqueza. A história de Israel, ela é repleta de acontecimentos milagrosos, desde o Êxodo até os dias de Elias e Eliseu. E quando Jesus estava ministrando na terra, os líderes judeus pediam a ele repetidamente que ele lhes desse um sinal do céu. Mas Jesus condenava aquela geração, ele se recusava dizendo que aquele povo não receberia sinal nenhum, exceto o sinal do profeta Jonas. E eu pergunto aqui aos irmãos, o que é o sinal do profeta Jonas? Vamos ao nosso texto aqui. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao versículo de número 40. Olha que coisa interessante. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Prova que tu és o Messias? Faz um sinal miraculoso aí agora, alguma coisa do céu. É o versículo 39. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Mas peraí. Jesus deu um sinal àquela geração. E qual seria? Que sinal é esse do profeta Jonas? É o que diz o versículo 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse é o sinal do profeta Jonas. Mas que sinal é esse, meu Murilo? Caiu a ficha aí? Jesus morreu e ao 3º dia ele se levantou da sepultura.
Esse era o sinal que Jesus daria àquela geração. É o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus passaria 3 dias e 3 noites, numa expressão referente à sua morte. Mas ao terceiro dia, ele se levantaria. E esse sinal aqui é o maior sinal que Jesus poderia dar à nação de Israel. Mas uma geração incrédula, uma geração má, negligenciou, não enxergou, não viu o maior sinal de todos os tempos. Jesus pode curar hoje, Jesus pode batizar hoje, Jesus pode fazer descer fogo do céu hoje, ele pode chacoalhar a terra e colocar ela de cabeça para baixo, ele pode fazer grandes coisas, mas o maior sinal da parte de Deus foi a ressurreição de Jesus. Foi o maior sinal que ele podia dar àquela geração. Mas os judeus desprezaram esse sinal. Pelo fato de estarem à procura de poder e de glória, tropeçaram na fraqueza da cruz. Como era possível crer que um carpinteiro desempregado de Nazaré que morreu vergonhosamente como um criminoso comum, seu Messias? No entanto, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. É o que diz Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Aquele que considera o Evangelho como uma blasfêmia, Paulo vai dizer assim, eu não me envergonho dessa palavra. Ele tinha motivos para se envergonhar, porque quando ele pregava, os seus patrícios, os seus irmãos, os judeus, olhavam e diziam assim, que blasfêmia, que insulto. Aí Paulo dizia, mas eu não me envergonho disso que eu estou pregando, não. Porque ele é poder de Deus para salvar você, que acha que o Evangelho é uma blasfêmia, para salvar o judeu. É a primeira reação. Alguns tropeçam na cruz, porque acham que ela revela fraqueza. No entanto, em vez de ser um testemunho de fraqueza, a cruz é um instrumento extraordinário de poder. Afinal, a fraqueza de Deus na cruz é mais forte do que a força dos homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 25. A segunda reação, alguns zombam da cruz. A primeira reação é que alguns tropeçam nelas. A segunda é que alguns zombam da cruz. Essa era a atitude dos gregos. Para eles a cruz era uma loucura. Dizer que um carpinteiro, que um judeu que morreu lá fora das ruas de Jerusalém como um criminoso, crucificado, é o meu salvador? Peraí, isso é loucura. Qual a lógica? Qual a sabedoria que está por trás disso? Os judeus, ou melhor dizendo, os gregos, eles tinham em estima os seus filósofos. Eles olhavam para a cruz com uma sabedoria humana, porque se eles olhassem para a cruz na ótica divina, eles enxergariam ali sabedoria. Preste atenção. Paulo, ele chama aqui 3 pessoas para dar um testemunho aqui. Olha o que diz 1 Coríntios, olha que interessante, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Paulo chama aqui 3 pessoas, 3 classes de gente para dar testemunho. Primeiro ele chama o especialista, que é o sábio. Depois ele chama o escriba, que é o intérprete e o escritor. E por último ele chama o polemista, que é o filósofo, é o argumentador. Paulo diz o seguinte, onde está o sábio? Um sábio. Onde está o erudito ou o escriba? Onde está o questionador dessa era? Acaso tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Em outras palavras, Paulo aqui está propondo a seguinte pergunta. Por meio de seus estudos da sabedoria humana, vocês chegaram a conhecer Deus de maneira pessoal? A resposta seria um enfático não. Não. Ninguém grego, ninguém devoto aos filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, chegou ao conhecimento divino por meio da filosofia dessas pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui agora que por meio da loucura da cruz,
Glória a Deus, os homens podem conhecer Deus de forma pessoal. Eles consideravam a palavra da cruz loucura, mas na realidade eles estavam perecendo. Vocês estão entendendo? É por isso que Romanos 1,16 é muito significativo. Paulo vai dizer assim, olha, o evangelho é poder de Deus para salvar o judeu, que crê que é blasfêmia. E o evangelho também é poder de Deus para salvar o grego, que crê que é loucura. Então é por isso que eu não me envergonho do evangelho. Porque eu sei que essa palavra que eu estou pregando aqui, ela é poder de Deus para mudar esse coração endurecido aí. O grego dizia, é loucura, isso é loucura, e zombava, e criticava, e caçoava. Mas a mensagem da cruz ia lá naquele coração grego mais duro, mais preso à filosofia contemporânea, e mudava esse coração. Glória seja dada ao nome de Jesus. É o poder de Deus que transforma, é o poder de Deus que muda. A igreja cresceu, a igreja se expandiu. E não foi outra mensagem, não foi a mensagem da cruz. Dentro da perspectiva pentecostal, a mensagem era muito simples. Era Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus prepara o homem para ir morar no céu. A mensagem que fez a igreja crescer foi essa mensagem. E muita gente quer mudar a mensagem para que ela se torne mais palatável, para que ela se torne mais secular, mais atual, no intuito de atrair fulano, beltrano, ciclano, para a igreja inchar. Mas a mensagem que faz a igreja crescer de forma saudável, essa mensagem aqui é a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo crucificado. Se você adultera a mensagem, você incha uma igreja. Mas se você prega a mensagem verdadeira, a mensagem do Cristo crucificado, a igreja não incha, ela cresce. E cresce de forma saudável. Bendito seja o nome de Jesus. A terceira reação, ou a terceira atitude que as pessoas tomam em relação à cruz, é justamente essa. A primeira é, alguns tropeçam na cruz, alguns zombam da cruz, e a terceira, alguns creem e experimentam o poder e a sabedoria da cruz. Nós estamos aqui porque fomos cativados por essa mensagem. Você está me ouvindo aqui? Nessa escola dominical, você vai ensinar, ou então você é aluno e vai participar da escola dominical. Você não está na igreja, você não é crente por mensagem de autoajuda, por mensagem coach, por técnica humana. Você foi cativo dessa mensagem simples aqui, é o cerne do evangelho. Você hoje é o que é por causa dessa mensagem aqui, a mensagem do Cristo crucificado, que é poder e sabedoria de Deus. E aqueles que creem nessa mensagem experimentam comunhão com Deus, experimentam paz com Deus, experimentam a salvação, a justificação, a regeneração propiciada dada como um presente da graça de Deus. E meus irmãos, por fim, nós queremos aqui estabelecer algumas lições práticas que podemos extrair do conteúdo central da mensagem de Paulo. Eu podia aqui falar sobre a crucificação, como era a crucificação, como morria alguém na cruz e dar detalhes, mas o assunto não é a crucificação em si. O assunto é a mensagem que Paulo pregava. E essa mensagem, expomos aqui, é a mensagem do Cristo crucificado. Mas eu queria trazer aqui pelo menos 3 lições que nós aprendemos com o apóstolo Paulo e a mensagem que ele pregava. Primeira lição. Em primeiro lugar, Paulo sempre apelava à autoridade das Escrituras. Só para os irmãos terem uma noção, somente na carta aos Romanos, Paulo cita o Antigo Testamento 60 vezes. Os pregadores modernos devem aprender com o apóstolo Paulo a pregarem o que está escrito na Bíblia. Mensagem inspirada por Deus não é aquela que produz barulho. O barulho não é uma finalidade, ele é uma consequência. A finalidade, a glória a Deus, aleluia, é uma consequência da pregação, mas não é a finalidade. Os pregadores estão invertendo esse papel. Uma mensagem inspirada por Deus é aquela que é fiel ao que está escrito. Deus não tem compromisso com as nossas invenções, histórias e fábulas.
mas tem compromisso com a sua palavra. Pregue a mensagem do Cristo crucificado e você vai ver pessoas aceitando Jesus, igreja sendo edificada, você vai ver crescimento espiritual e a atuação do Espírito de Deus no meio da igreja. Não mude a mensagem. Seja fiel ao que está escrito. Paulo, ele sempre recorria, ele apelava à autoridade das Escrituras, ele dizia, está escrito, ele mencionava o que estava escrito, e hoje nós temos a revelação de Deus. Não tem por que inventar uma coisa nova. Pregue o que está aqui escrito. Em segundo lugar, Paulo ensina que o pregador deve ser humilde e dar toda a glória a Jesus. Os pregadores hoje, uma maioria, e essa maioria é uma maioria que influencia outros, estão achando que são a última Coca-Cola do deserto. Estão achando que Deus precisa de mim, porque se eu não pregar, nada acontece, tem que ser eu, porque se não for eu, não vai dar certo. Paulo ensina humildade. Paulo se recusou a permitir que os seguidores da doutrina que ele pregava se chamassem pelo seu nome. Que alguém dissesse assim, não, eu sou de Paulo, eu sigo Paulo. Paulo não aceitava isso. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 12 e o versículo de número 13, diz assim, com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Versículo 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O que é que Paulo está dizendo assim? Eu prego, mas eu não quero fã-clube, não. Eu prego, eu anuncio a verdade, mas não fui eu que morri por você, não. Foi Jesus. Paulo está aqui ensinando humildade. E que a glória é de Jesus. A glória é de Jesus. Pregue a mensagem do Cristo crucificado e quando Jesus atuar, quando Jesus operar, não traga isso para si, não. Atribua a glória a Ele. E, em último lugar, Paulo nos motiva a sermos fiéis a Deus no ministério da pregação, mesmo que enfrentemos ferrenha oposição, privação e até mesmo a morte. Olhe o que é que Paulo diz, Atos 20 e 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Meu Deus, que lição! Ai, meu Murilo, a mensagem da cruz, a mensagem do arrebatamento, a mensagem que fala de pecado, a mensagem que fala de santificação. Esse tipo de mensagem não atrai ninguém, não. Quando se prega isso na igreja, o povo fica, ó. Quando se fala da mensagem da cruz, o povo... Ou o povo faz assim, pega o celularzinho, bota dentro da Bíblia e fica lá no banco. Ninguém presta atenção. É melhor pregar outra coisa. Seja fiel à mensagem da cruz. Pregue, fale e não se canse de falar. Ensine, exorte, porque a mensagem da cruz é uma mensagem poderosa. A mensagem da cruz não revela fraqueza, revela poder. E a gente vai deixar esse assunto para tratar na aula de número 6, que vai falar justamente sobre isso. Paulo no poder do Espírito. Com isso, aqui, meus irmãos, nós queremos concluir mais uma lição desse trimestre. E a nossa oração é que a presente lição ela influencie não apenas o conteúdo da nossa pregação, mas também a nossa vida por completo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por chegar até aqui. Continue ajudando esse trabalho. Como é que você ajuda esse trabalho? Apertando aí no gostei e também compartilhando esse vídeo com mais alguém. Que você tenha uma ótima aula de escola dominical e um ótimo final de semana. Deus abençoe sua família. Abra a jaula.